Estando composto a igreja plenário, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária, dia 19 de agosto de 2014. Meus cumprimentos aos eminentes colegas, doutor procurador, cumprimento aqui os advogados, nossos servidores, e submeto à aprovação a ata de número 8.169, caso não haja uma manifestação para efeito de retificação ou qualquer uma outra alteração, declaro aprovada. Então vamos, julgamento, é o 5 da pauta. Vamos colocar primeiro os registros de candidatura para a confecção dos acordos, para a leitura ao final. Então é o processo 74.917/2014, registro de candidatura RC, candidato preenchimento de vaga remanescente, cargo de deputado estadual, requerente coligação Coragem e Atitude Mudar 5, candidato Danilo de Miranda, Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Trata-se de requerimento de registro de candidatura para preenchimento de vaga remanescente em favor de Danilo de Miranda, cargo de deputado estadual, coligação Coragem e Atitude para Mudar 5, devidamente intimada acerca da ausência de deliberação do órgão de direção do partido, no sentido de escolher o candidato para concorrer em vaga remanescente, a coligação Coragem e Atitude para Mudar 5 peticionou em 11 de agosto, afirmando que a situação do candidato seria regularizada com a apresentação da ata de reunião executiva da agremiação. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo indeferimento do pedido, tendo em vista que a coligação requerente até o presente momento não fez prova da escolha do candidato por parte do seu partido político para concorrer a deputado estadual em vaga remanescente. Esse é o relatório. Escolho o doutor parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Meu voto está disponível e o entendimento é na linha exatamente do Ministério Público Eleitoral, tendo em vista que não houve a regularização pela coligação. A coligação não trouxe a prova documental da escolha do candidato para a vaga remanescente, apesar de devidamente intimado. Com essas considerações e harmonia com o parecer, indefiro o presente pedido de registro de candidatura de Danilo Miranda para o cargo de deputado estadual nessas eleições. É como voto. Consulto se há algum voto divergente. Nós estamos todos de acordo. O proclamo o resultado do Tribunal por unanimidade indeferiu o pedido de registro de candidatura de Danilo Miranda. Nós temos o voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. 6 da pauta, processo 29.622, registro de candidatura RC, candidato cargo de deputado estadual, requerente coligação Avança Mato Grosso, candidato Jefferson Luiz Alves de Oliveira, Dr. Pedro Francisco, também é um relator, com a palavra. Requerimento de registro de candidatura conforme anunciado, devidamente intimado acerca da certidão da comarca de Cuiabá, que apontou a existência de processos criminais nos quais figura como réu, sobretudo, a necessidade de apresentar as respectivas certidões de objeto e pé. O requerente manifestou-se nos autos, contudo, não apresentou nenhum documento. Em nova petição, o candidato trouxe aos autos uma certidão de objeto e pé de um dos processos criminais, esse que eu indico aqui em meu relatório. Deferida a dilação de prazo, o requerente peticionou novamente quando apresentou certidão de um outro processo de ação de reconhecimento de sociedade concubinária acumulada com dissolução de união estável e também com busca e apreensão de bens. A douta Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido, pois faltam nos autos as necessárias certidões de objeto e pé de alguns dos processos criminais apontados nas certidões constantes dos autos. Esse é o relatório. Escolho o parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Aqui também, da mesma forma, o candidato não atendeu integralmente
as intimações para que apresentasse as certidões de objeto e pé de diversos processos criminais que estão indicados nas certidões constantes dos autos. E nesse sentido eu estou especificando exatamente quais são esses processos, quais são as certidões que estão faltando e, ao final, acompanhando o Ministério Público Eleitoral pelo indeferimento do requerimento de registro de candidatura de Jefferson Luiz Alves de Oliveira ao cargo de deputado estadual nessas eleições. É como voto. Também com o voto posto aí, indago aos eminentes colegas. Tem algum voto divergente? Todos de acordo, o Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Jefferson Luiz Alves de Oliveira, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O advogado pediu agora só preferência. É isso que está até marcado aqui, que eles vão ser julgados em conjunto. Que é de chapa do Senado. Então, atendendo o pedido de preferência, e é da relatoria da desembargadora Maria Helena, que irá julgar em conjunto, é o 10 da pauta, o 11 e o 12. O 10 é o processo número 49.714, registro de candidatura RC, candidato cargo de senador, requerente coligação Amor a Nossa Gente, candidato Wellington Antônio Fagundes. O 11, o 67.208, registro de candidatura, candidato por substituição de candidato ao cargo primeiro suplente senador, coligação Amor a Nossa Gente, candidato José Carlos Ramalho da Silva. E o 12, o 49.981, também registro de candidatura, cargo de segundo suplente de senador, coligação Amor a Nossa Gente, candidato Manuel Francisco de Vasconcelos Mota. A desembargadora com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de requerimentos de registro de candidaturas apresentados pela coligação Amor a Nossa Gente, integrada pelos partidos PT, PMDB, PR, PCdoB, PROS, em nome de Wellington Antônio Fagundes, José Carlos Ramalho da Silva e Manuel Francisco de Vasconcelos Mota, aos cargos majoritários de senador, primeiro suplente e segundo suplente de senador, respectivamente. De início, devo consignar que o julgamento e registro de candidaturas às chapas majoritárias, como é o caso do senador, é feito de forma única, ou seja, em uma única decisão nos termos do que preceitua o artigo 47 da Resolução TSE 23405. Importante registrar a renúncia apresentada pelo candidato Antônio Carlos Pinheiro. Trago o registro de candidatura número, o que for homologado por esta relatora após manifestação da ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, tendo a coligação em questão substituído aquele candidato por José Carlos Ramalho da Silva. Também trago o número do registro, qual for impugnado por parte do parquê. Os registros dos candidatos Wellington Antônio Fagundes e Manuel Francisco de Vasconcelos Motas não sofreram impugnações, tendo a Secretaria Judiciária deste egrégio tribunal informado que foram observadas todas as exigências elencadas no artigo 24 e 27 da Resolução TSE 23405, porquanto regularmente preenchidos os requerimentos de registro de candidatura e juntados os documentos necessários à aferição de elegibilidade dos candidatos acima mencionados. A douta Procuradoria manifesta-se pelo deferimento dos registros da candidatura de Wellington Antônio Fagundes e Manuel Francisco de Vasconcelos Mota. Como já mencionado, a Procuradoria Regional Eleitoral ajuiza a ação de impugnação ao registro de candidatura de José Carlos Ramalho da Silva sob o fundamento de ausência de quitação eleitoral, porque suas contas de campanha relativas às eleições de 2010, quando concorreu ao cargo de deputado federal, foram julgadas não prestadas por este tribunal. O candidato em questão apresenta sua contestação às folhas em que afirma ser fato incontroverso ter tido suas contas de campanha de 2010 julgadas como não prestadas, asseverando, entretanto, que ajuizou a ação declaratória de nulidade de julgamento, a querela unitatis, que recebeu o número tal,
para discutir falta de notificação àquela época, para que apresentasse as contas no prazo de 72 horas, conforme lhe faculta a resolução do TSE, o que ensejaria justa causa para a nulidade pleiteada naqueles autos. Aduz que a declaração de contas não prestada constitui causa de inelegibilidade combinada potencial e não de condição de elegibilidade, porque deveria de uma sanção que lhe impossibilita de obter a elegibilidade e, como tal, pode e deve ser considerada para efeito do que dispõe o artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504, no que concerne a possibilidade do deferimento de registro de candidatura com eventual afastamento superveniente das causas de inelegibilidade. Conclui sua contestação pleiteando a improcedência da impugnação ministerial, uma vez que o impugnado busca perante esta Justiça Eleitoral o afastamento da causa de inelegibilidade nos termos do artigo 11, parágrafo 10 da 9.504. Juntados os autos, as demais informações constantes do sistema de candidaturas do Estado da Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela procedência do AIRC com o consequente indeferimento do presente requerimento de registro de candidatura. Relatório, senhor presidente. A palavra do outro procurador. Senhor presidente, eu ratifico os termos das manifestações do Ministério Público, especialmente a ação de impugnação de registro de candidatura, destacando que o pré-candidato José Carlos Ramalho da Silva concorreu nas eleições de 2010 ao cargo de deputado federal, teve suas contas declaradas não prestadas por meio de acórdão desse egrégio tribunal, que transitou em julgado em maio de 2011, e por isso não se encontra elegível. Então, em razão da ausência de condição de elegibilidade, eu pugno pela procedência da ação e pelo indeferimento do registro de José Carlos Ramalho da Silva e, paralelamente, pelo deferimento dos demais registros. Então, a palavra mediante relator. Senhor presidente, dignos pares, a análise da situação de cada candidato componente de chapa majoritária precede necessariamente ao julgamento da chapa como um todo, sendo certo que o registro desta somente será deferido se todos os candidatos estiverem aptos, consoante estabelece o artigo 47 da Resolução TSE 23405. Cito o mencionado comando legal e, especialmente, o parágrafo único, se o relator indeferir o registro, deverá especificar qual dos candidatos não preenche as exigências legais e apontar o óbice existente, podendo o candidato, partido político ou a coligação, por sua conta e risco, recorrer da decisão ou, desde logo, indicar substituto ao candidato que não for considerado apto na forma do artigo 61 e 62 desta resolução. Prossigo. Por força do transcrito dispositivo, tenho por apropriado e necessário tratar isoladamente da situação de cada candidato, iniciando pelo titular ao cargo de senador, Wellington Antônio Fagundes. Conforme instrução do feito, constata-se que o candidato Wellington Antônio Fagundes preenche todas as condições de elegibilidade e não se encontra em curso em qualquer das causas de inelegibilidade, motivo pelo qual, sem desnecessária delonga e sintonia com o parecer ministerial, declaro está apto a concorrer ao pleito de 2014 ao cargo de senador. Manuel Francisco de Vasconcelos Mota. Nenhuma condição de elegibilidade encontra-se faltante no que comporta ao candidato Manuel Francisco de Vasconcelos Mota, não se lhe aplicando igualmente qualquer das causas de inelegibilidade, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, declaro apto a concorrer ao pleito de 2014 ao cargo de segundo suplente. José Carlos Ramalho. Instruído o feito, restou ao candidato José Carlos Ramalho da Silva comprovar uma condição de elegibilidade consistente na quitação eleitoral, porque teve as contas de campanha da eleição de 2010 julgadas não prestadas. Tendo o candidato juntado aos autos de seu requerimento de registro de candidatura cópia da inicial de ação declaratória de nulidade de ato judicial, a querela nulitatis, processo número tal, também de minha relatoria, em que suscita em apertada síntese a nulidade da notificação para apresentar aquelas contas de campanha no prazo de 72 horas, considero pertinente asseverar que o comparecimento posterior do ora candidato em 2012 para apresentar finalmente aquelas contas supre em tese aquela alegada nulidade, o que parece sinalizar para a improcedência do pedido contido naquela ação ou, como ponderado pela ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, pela extinção daquele feito sem resolução do mérito, com fulcro no que dispõe do 267, incisos do Código de Processo Civil.
O Ministério consignar, por óbvio, que a apreciação do mérito daquela querela unitária está reservada para quando de seu julgamento, mas isso não afasta a conveniência e oportunidade de que já nestes autos de pedido de registro a matéria seja ventilada, dada não somente a celeridade típica deste tipo de processo com prazo exíguo para julgamento, mas principalmente porque a decisão a ser prolatada, por este tribunal naqueles autos eventualmente favorável ao ora candidato repercutiria também de forma favorável em possível recurso que venha a interpor da decisão a ser proferida nestes autos. Por derradeiro, como não logrou demonstrar a insubsistência do motivo ensejador da impugnação ministerial, tenho por inapto o candidato José Carlos Ramalho da Silva a concorrer ao cargo almejado, sendo de asseverar, ademais, que com as devidas vênias aos que pensam de forma diversa, não acolho o entendimento do candidato ao referir que, aspas, a declaração de contas não prestadas é causa de inelegibilidade combinada potencialmente, pois deriva de sanção que se lhe impossibilita obter a elegibilidade, fecha aspas, e com tal poderia ser afastada de forma superveniente ao registro de candidatura, como permite a parte final do artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504, que eu transcrevo na sequência. Prossigo. Apesar da argumentação contida na tese defensiva, que objetiva claramente obter o reconhecimento da benesse concedida pelo legislador para as hipóteses de afastamento superveniente ao registro de candidatura de inelegibilidade, tenho que os argumentos não se coadunam com parte considerável da doutrina, e notadamente da jurisprudência do colendo do TSE, exemplo do trecho abaixo colhido do recente julgado. Omissão verificada em relação ao artigo 11, parágrafo 8 da Lei das Eleições. Esclarece que o conceito de quitação eleitoral está previsto no parágrafo 7 da referida disposição legal e abrange tanto as multas decorrentes das condenações por ilícitos eleitorais quanto as penalidades pecuniárias decorrentes da ausência das urnas. Eu transcrevo aqui a fonte, emergido de que recurso e a relatoria do ministro Henrique Neves. Em acréscimo ao referido ressuscitado, tem-se que o aludido dispositivo legal preceitua. Cito mais uma vez o artigo 7 da certidão de quitação eleitoral, a abrangência desta e na sequência prossigo. Portanto, a não apresentação de contas de campanha enseja o julgamento judicial por sua não prestação, como no caso do candidato ora em questão, sendo de se ver que tal decisão acarreta a ausência de quitação eleitoral, que por seu turno inviabiliza o reconhecimento de uma das condições de elegibilidade, até porque inelegibilidade não é tema para a lei ordinária, como é a Lei nº 9.504, estando o tema adstrito pela Constituição Federal no âmbito da lei complementar, como estabelece o artigo 14.9 da Carta Magna. Transcrevo o supramencionado dispositivo. Assim, se o conceito de quitação eleitoral é dado por lei ordinária, não se pode legitimamente defender que se está diante de noção atinente à causa de inelegibilidade sob pena de violação do preceito constitucional que estabelece de forma diversa. Ademais, em posicionamento claro e didático da ministra Rosa Weber, quando o julgamento número tal da ação direta de inconstitucionalidade da lei da ficha limpa, número 135/2010, expressamente consignou a ministra que inelegibilidade não é sanção, como que concordo, bem como ao contrário do aventado pelo ora candidato. Confira-se. Igualmente, não identifico nos casos de inelegibilidade, cujo fim constitucional último é o de assegurar o exercício em sua plenitude da soberania popular, o caráter de sanção e, mais propriamente, a natureza jurídica de sanção penal. Entendo tal espécie de restrição da capacidade eleitoral passiva como condição negativa de elegibilidade. Se inelegibilidade não é sanção e quitação eleitoral não se insere no conceito de inelegibilidade, com maior razão ainda, não há que se falar em sanção por ausência de prestação de contas. Trata-se inequivocamente de ausência de uma condição de elegibilidade, como é o caso de nacionalidade brasileira, filiação partidária, idade mínima e os demais itens dispostos no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Sendo de se ver que o pleno exercício dos direitos políticos encontra-se atrelado à apresentação de contas eleitorais, consoante o que exige o artigo 11, parágrafo 7 da Lei das Eleições, já transcrito.
Mas, volvendo ao ponto fulcral do presente julgamento, tem que o candidato José Carlos Ramalho da Silva não se encontra apto a continuar no pleito em curso, motivo pelo qual, com fulcro no que dispõe o artigo 47, parágrafo único da resolução do TSE, julgo procedente a impugnação ministerial, declarando inapto o candidato José Carlos Ramalho da Silva e, por consequência, indefiro o registro da chapa majoritária ao cargo de senador e suplente, apresentada pela coligação Amor a Nossa Gente para o cargo de senador da República por força do impedimento do candidato em questão. Registra-se a presente decisão, o Cândido, juntando cópia dos processos de registro numerados alhures de todos os candidatos que compõem a chapa majoritária. Como voto, senhor presidente? O voto do Dr. Pedro Francisco. Aliás, senhor presidente. Pois não. Só um minuto aqui, senhor presidente, que eu não tinha liberado aqui a... Pois não. Eu acompanho a eminente relatora. Doutora Agamenon. Acompanho a relatora. Dr. Lídio Modesto. Também de acordo com a relatora. Dr. André Posetti. Põe o voto da eminente relatora. Como resultado, o Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a impugnação interposta pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de José Carlos Ramalho da Silva, primeiro suplente, indiferiu o registro de candidatura da chapa majoritária nos termos do voto da douta relatora e em consonância com o parecer ministerial. Então, além dos três... Senhor presidente. Na sequência, senhor presidente, está o recurso do próprio José Carlos, que Vossa Excelência já chamou a julgamento, né, em conjunto. E o 9 da pauta é o do Manuel Vasconcelos Mota, que foi o primeiro lido neste voto pertinente à chapa majoritária. Portanto, ambos, os três já estão julgados. Então, enquanto a doutora Ana Cristina resolve um probleminha ali, eu a cumprimento e vamos julgar o sétimo. É o processo número 63.266/2014, embargo de declaração em registro de candidatura, RRCI, candidato individual, cargo de deputado estadual, embargante o Ministério Público Eleitoral, embargado o Valcir Justino e também embargado coligação Coragem e Atitude para Mudar 5. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Embargos de declaração conforme anunciado. O embargante sustenta que havia alertado no seu parecer que não existe autorização do pré-candidato para que o seu registro ao cargo de deputado estadual fosse protocolado nesta Corte, o que viola o artigo 11, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Eleitoral. Alega que o próprio candidato veio aos autos, às folhas 21, para manifestar a sua vontade de ser candidato a deputado federal, não a deputado estadual. Continua o embargante afirmando que o cidadão não pode ser obrigado a concorrer a mandato eletivo que não deseja. Portudo, o embargante requer seja sanada a omissão e, consequentemente, sejam atribuídos efeitos infringentes ao declaratório a resultar no indeferimento do registro de candidatura. A coligação Coragem e Atitude para Mudar 5 apresentou contrarrazões. Alega inicialmente que qualquer renúncia à candidatura deve ser feita expressamente pelo candidato, o que não ocorreu na espécie. Afirma também que o pedido inicial foi assinado pelo próprio candidato. Roga o desprovimento dos embargos. É o relatório. Qual é o parecer? O embargante alega que não existe autorização do senhor Valcir Justino para que ele seja candidato a deputado estadual pela coligação Coragem e Atitude para Mudar, o que é exigido pela lei eleitoral. Com todas as vênias, o argumento parte de uma premissa fática e equivocada. Normalmente, as coligações protocolam os chamados RRC,
que são os requerimentos de registro dos seus candidatos. A coligação protocola os seus RRC até o dia 5 de julho do ano da eleição. Quem preenche esses RRCs é a própria coligação, tanto que o documento leva a assinatura do representante legal da mesa. Como é necessária, por lei, a autorização do candidato, existe um campo no próprio RRC para ser aposta a assinatura do concorrente. Mas esse RRCC é um documento de autoria por excelência da coligação requerente. Todavia, na hipótese de desídia da coligação, o próprio candidato pode formular o requerimento perante a Justiça Eleitoral, diretamente no prazo definido em lei. É a previsão contida no parágrafo 4º do artigo 11 da Lei Eleitoral. Neste caso, ao invés de RRC, o candidato ganha o nome de RRCI, ou seja, Requerimento de Registro de Candidatura Individual. Foi o que aconteceu nesses autos. A petição inicial não é um RCC, trata-se de registro de candidatura individual. Foi o senhor Valcir Justino quem preencheu e, mais importante, assinou isoladamente o seu requerimento. Não há sentido algum em se exigir a autorização do candidato quando ele próprio é quem preencheu, assinou e protocolou o pedido inicial. No documento de folha 2, não consta a palavra coligação, coragem e atitude para mudar 5, exatamente porque não foi a coligação quem efetuou o requerimento. Foi o próprio candidato. Ele expressou a vontade de ser candidato a deputado estadual, não há dúvida sobre isso. Posteriormente, veio aos autos a deliberação do PDT para que o senhor Valcir Justino seja candidato a deputado estadual pela coligação Coragem e Atitude para Mudar 5. A coligação postulou a conversão desse registro, desse pedido, em vaga remanescente, o que foi deferido por este plenário. Nada existe de irregular no trâmite do requerimento. Toda a celeuma surgiu porque, ainda durante a instrução, o senhor Valcir Justino atravessou uma petição na qual pede para ser candidato a deputado federal. Segundo o embargante, tal petição seria a prova da inexistência da autorização para ser candidato a deputado estadual. No meu sentir, o pedido de folha 21 não pode significar ausência de autorização ou mesmo renúncia por parte do candidato Valcir Justino. Em primeiro lugar, porque o pedido é juridicamente impossível, como deixei claro no voto condutor. Ele foi escolhido pelo PDT para ser candidato a deputado estadual. Em segundo lugar, repito, foi o próprio candidato e só ele quem assinou a petição inicial, não havendo sentido em se exigir uma suposta autorização da sua parte. O pedido inicial para ser candidato a deputado estadual é individual, do próprio candidato Valcir Justino. Em terceiro lugar, a renúncia a uma candidatura é ato formal e solene, devendo a vontade ser expressa por escrito, com firma reconhecida em cartório ou com assinatura de duas testemunhas. Não existe renúncia tácita ou indireta a uma candidatura a mandato eletivo no direito eleitoral brasileiro. Uma vez que teve indeferido o seu pedido de transformação da candidatura, o senhor Valcir tinha e tem toda a liberdade para peticionar nesses autos e eventualmente renunciar à sua candidatura a deputado estadual, mas ele não fez isso até o presente momento. Não me parece correto presumir que ele não mais deseja concorrer a deputado estadual. Diante do seu silêncio, é medida de justiça manter a sua candidatura como inicialmente postulada por ele próprio. Com essas considerações, acolho os embargos declaratórios tão somente para sanar a omissão e afirmar expressamente que o requerimento de registro de candidatura individual a deputado estadual foi assinado única e exclusivamente pelo candidato Valcir Justino, não havendo sentido em se exigir uma suposta autorização do seu partido ou coligação, na forma do parágrafo 4º do artigo 11 da Lei Eleitoral, ficando rejeitada a pretensão de concessão de efeitos infringentes aos embargos, mantendo-se a decisão que deferiu o registro de Valcir Justino ao cargo de deputado estadual nessas eleições. É como voto. Com voto, doutora Gamirão. O relator. Doutor Lídio Modesto. Eu acompanho o relator. André Posetti. Põe o voto do eminente relator. Embaixadora Maria Helena. Com o relator. Proclama o resultado do Tribunal por unanimidade acolheu os embargos, tão somente para sanar a omissão apontada pelo Ministério Público, nos termos do voto do doutor relator.
Então, com a doutora Ana Cristina, só tem um para relatar e julgar. Em homenagem a ela e a outros afazeres que tem na propaganda, vamos colocar em 4 da pauta, é o processo 57.403 de 2014, recurso eleitoral em representação de propaganda eleitoral extemporânea, antecipada, banner, cartaz, faixa, calendário, recorrente Ondanir Bortolini, o recorrido Ministério Público, doutora Ana Cristina, com a palavra. Trata-se de recurso nominado, tempestivamente interposto por Ondacir Bortolini, as folhas 61/77, contra a decisão proferida pelo juiz auxiliar da propaganda eleitoral, que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral, reconhecendo a realização de propaganda eleitoral antecipada e condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.000. A representação veio instruída com o calendário divulgado pelo representado ora recorrente, com sua foto, nome, cargo e os dizeres. Calendário 2014, o deputado Nininho deseja a você e sua família muita paz, saúde e prosperidade em 2014. Em sede de razões recursais, afirma o recorrente que não restou provado nos autos o conhecimento prévio por parte do recorrente acerca da propaganda, sendo que, por ser fato constitutivo de direito do recorrido, era seu ônus prová-lo, violando o disposto do artigo 40b da Lei 9.504/97, artigo 6º, parágrafo único da Resolução do TSE 23398/2013. Aduz ainda que o conteúdo expresso no calendário não faz menção à candidatura, à ação política e ao pleito vindouro. Tampouco passa a ideia de experiência no campo político por parte do recorrente. Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar improcedente a representação ofertada pelo parquê eleitoral, já que se encontram ausentes a comprovação a respeito da autoria e do prévio conhecimento do recorrente, bem como da prática de propaganda eleitoral antecipada. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral alega que resta claro o prévio conhecimento do recorrente quanto ao material publicitário distribuído, pois trata-se de calendário divulgado pelo próprio recorrente, com sua foto, nome e cargo, além dos dizeres calendário 2014, o deputado Nininho deseja a você e sua família muita paz, saúde e prosperidade em 2014. Sustenta ainda que a divulgação de campanha publicitária com cumprimento de Feliz Ano Novo em ano eleitoral diversos meses após o início do ano, com expressa menção ao cargo ocupado, nome e foto, demonstram conotação eleitoral de publicidade veiculado pelo representado. Pugna ao final pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida na íntegra a decisão atacada. É o relatório. Colhe o parecer? Ratifico as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público. Ratificado, né? Então, a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigada. Voto. Deixa eu só liberar aqui, desembargador, o voto. Não obtive êxito na liberação, por mais que eu me esforçasse. Cliquei já aqui mesmo, já cliquei, olha lá. Eu não quero liberar. Clicou em liberar? Uhum. Eu preciso visualizar no servidor. Está encroado, como faço? Um segundo, tá? Uhum. Está encroado. Tá, mas eu vou ler. Configura-se propaganda eleitoral. Voto. Configura-se propaganda eleitoral antecipada, mensagem divulgada anterior à data de 6 de julho, que agrega ao instrumento publicitário um liame com a eleição, e que quer em nível de denotação, quer em nível de conotação, ostenta meios que induzam o leitor a pensar na eleição. São 3 no posicionamento do STE os elementos que permitem a caracterização da propaganda eleitoral prematura, não necessariamente cumulativos, quais sejam a divulgação da candidatura, divulgação de plano de governo, plataforma de campanha, ação política que se prefere desenvolver, razões que conduzem o eleitorado a crer que o beneficiário seja
o mais apto para a função pública ou a referência, ainda que indireta, ao pleito. Verifica-se que não houve qualquer violação ao disposto no artigo 40 da Lei 9.504/97, haja vista que, conforme se extrai do parágrafo único do referido artigo, a responsabilidade do candidato estará demonstrada se a análise das circunstâncias e peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade do beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. No presente caso, restou caracterizado o conhecimento por parte do representado acerca do calendário propaganda, tendo em vista que os calendários foram feitos pelo próprio candidato, que por si afasta a incidência do artigo mencionado. No mesmo sentido, encontra-se o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e o Tribunal Superior Eleitoral, respectivamente. Recurso eleitoral, propaganda eleitoral irregular, preliminar, ilegitimidade passiva afastada, conhecimento prévio, retirada da propaganda, multa devida, recurso improvido. Rejeita-se preliminar de legitimidade passiva de coligação e candidato à majoritária que, por meio de veículo adesivado, noticia propaganda eleitoral irregular de candidato concorrente, não havendo que se falar em ausência de prévio conhecimento que decorre das circunstâncias e peculiaridades do caso. A multa por veiculação de propaganda irregular por meio de carro de som que denigra a imagem do candidato adversário é devida mesmo após a sua retirada. Recurso eleitoral 58469, acórdão 22946, de 14/5/2013, relator José Luiz Blazac. Propaganda, prévio conhecimento, caracterização, circunstância do caso concreto, a conclusão e o prévio conhecimento do beneficiário da propaganda eleitoral pode decorrer das peculiaridades do caso. Agravo regimental em agravo de instrumento 363194, acórdão de 5/9/2013, relator ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Melo. Referente à prática de propaganda eleitoral antecipada, é latente a existência de dois dentre os 3 requisitos apontados pelo TSE como caracterizadores de propaganda eleitoral extemporânea, quais sejam a ampla divulgação da candidatura, ainda que de modo velado e subliminar, e razões que conduzam o eleitorado a crer que o beneficiário seja o mais apto para a função pública, ou a referência ainda que indireta ao pleito. A ampla divulgação caracteriza-se pelo fato do beneficiário deixar em evidência o cargo que ocupa, deputado estadual. Informação apta a produzir no imaginário coletivo a ideia de que o representado é profissional da vida pública e que nessa qualidade volte agora a submeter-se ao crivo popular em busca de sua recondução. Cabe asseverar ainda que houve inclusive a inserção do símbolo e da sigla do seu partido, PR. Circunstâncias aptas a conduzir o leitor ao pleito futuro. Já nas razões que conduzem o eleitorado a crer que o beneficiário seja o mais apto para a função pública, cabe asseverar que os dizeres manifestos no calendário 2014, o deputado Nininho deseja a você e sua família muita paz, saúde e prosperidade em 2014. Verifique-se que o beneficiário, ao destacar deputado Nininho, coloca em evidência sua experiência no campo político, vez que já atua no cenário público como deputado estadual. No outro ponto, extrai-se do conteúdo probatório a ideia de que se trata de homem extraordinariamente apegado e preocupado com sua gente, a ponto de distribuir material com votos de próspero ano novo. Ainda verifica-se no calendário em comento a ilustração da foto do candidato ao lado de sua foto, a bandeira do estado de Mato Grosso. Aí citamos mais um julgado do TRE Mato Grosso e, por fim, por todo exposto, não restando dúvida acerca da autoria da propaganda, verifica-se que o calendário utilizado pelo beneficiário como instrumento de felicitações ultrapassa os limites da promoção pessoal admissível, caracterizando grave violação do dispositivo no artigo 36, caput da Lei 9.504 e artigo 2º caput da resolução do TSE 23404 de 2014. Assim, mantém intacta a sentença combatida em todos os seus termos e nega o provimento ao recurso. É como voto. Sim. Doutor André Posetti. Acompanho o voto da eminente relatora, senhor presidente. Desembargadora Maria Helena. Acompanho a doutora relatora. Doutor Pedro Francisco. Acompanho a eminente relatora. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial.
Excelência, peço permissão para me retirar, lá cuidar dos outros afazeres. Muito obrigada a todos, um bom dia. Aqui agradecendo a presença de Vossa Excelência. Continuidade na pauta, né? O 1, processo número 1109/2014, recurso eleitoral, requerimento de certidão de quitação eleitoral, recorrente Eterno Leite Montalvão. Embaixadora Maria Helena Fernando Povos é a relatora, com a palavra. Trata-se de recurso inominado interposto por Eterno Leide Montalvão contra a decisão do juiz da 39ª Zona Eleitoral que lhe indeferira requerimento administrativo para expedição de certidão de quitação eleitoral com vista à pretendida disputa do cargo de deputado estadual no corrente pleito, sendo esta última informação advinda da condição de relatora também do referido requerimento de registro de candidatura, tendo ela sido igualmente alegada na inicial da presente ação. Aduz o recorrente, em síntese, que prestou contas de sua campanha de 2008, só que de forma extemporânea, vale dizer, em dezembro de 2009, fato que fora devidamente reconhecido através do acordo número tal desse Tribunal Regional Eleitoral. No entanto, o juiz da 30ª Zona Eleitoral indeferiu o presente pedido de expedição de certidão de quitação eleitoral, uma vez que as contas apresentadas de forma extemporânea foram novamente julgadas como não prestadas, não tendo o recorrente manejado o competente recurso. Ao final, o apelante pleiteia provimento do presente recurso a fim de que lhe seja expedida a pretendida certidão. Ilustrada, a Procuradoria manifesta-se pelo provimento do apelo ao entendimento de que, tendo apresentado as contas, ainda que intempestivamente, após a sentença que a julgou não prestada e decorrido o prazo do final do mandato a que concorrer a hora recorrente, voltaria ele à condição de quite com a Justiça Eleitoral nos termos da norma que disciplina a matéria. Resolução do TSE 22.948. Insta a consignar por lealdade processual e em observância ao princípio da busca da verdade real, possível de ser alcançada que no respectivo processo de registro de candidatura do hora recorrente, número tal, em face de informações por ele carreadas daquele feito, foi determinada a juntada do inteiro teor da decisão do juiz de piso deste feito, que chamou a atenção do órgão ministerial para um importante detalhe. Em determinado trecho daquele deciso, restou consignado que as peças que o recorrente alega serem aludida à apresentação de contas foram protocoladas sem assinatura, tornando-as a princípio imprestáveis juridicamente, motivo pelo qual, naquele feito, o doutor Procurador Regional Eleitoral opinou pelo indeferimento do registro. É o relatório, senhor presidente. Escolha o doutor parecer. Senhor presidente, embora o parecer escrito tenha sido pelo provimento do recurso, conforme bem apontado pela nobre relatora, nos autos do requerimento de registro de candidatura respectivo, ficou evidenciado que a decisão, ora objeto de recurso, ela considerou que as contas não foram prestadas sequer extemporaneamente, uma vez que os documentos nem assinados estavam. Então, com base nessas considerações e no que ficou evidenciado, eu retifico a manifestação do Ministério Público e aqui me manifesto pelo desprovimento do recurso. A pretensão recursal não merece prosperar, eis que, apesar dos sucessivos equívocos processais, é plenamente possível concluir que o recorrente efetivamente não apresentou ainda as contas relativas às eleições de 2008. Relevante consignar para melhor esclarecimento dos novos pares, mas fundamentalmente para o recorrente e seu patrono, que não se discute neste feito qualquer outro assunto que não seja especificamente o objeto da apresentação. Trata-se de um recurso contra a decisão de juiz de primeiro grau que indeferiu o pedido administrativo para expedição de certidão de quitação eleitoral. Inicialmente, devo salientar que, se por um lado está correto o apelante, em tese, ao afirmar que, transcorrido o prazo da legislatura concorreu, extingue-se a sanção imposta
por decorrência da decisão judicial que tenha declarado não prestado as contas de campanha, por seu turno na apresentação de contas sem o atendimento de requisitos mínimos da lealdade, não empresta força suficiente a superar o óbice daquela regularização no cadastro eleitoral. E é exatamente isto que está consignado na decisão hora recorrida. O doutor magistrado da 39ª Zona Eleitoral registrou em sua decisão delegatória do atual pedido administrativo de expedição de certidão de quitação eleitoral. Verbos aspas, da análise dos autos restou incontroverso que o hora requerente omitiu-se do dever de prestar contas após o pleito 2008, conforme certidão de folha dos autos número tal, apensado aos presentes. Posteriormente, apresentou as peças que originaram o processo tal, cuja cópia se vê as folhas do processo em apenso. Porém, verifica-se que tais peças foram protocoladas sem assinatura, tornando-as, a princípio, imprestáveis juridicamente. Não havia como aceitar como prestadas contas em tais circunstâncias. É bem verdade que tal situação poderia ter sido objeto de diligência à época para sanear as irregularidades. Fato é que não o foi, sobrevindo ao despacho decisório de folhas dos autos apensados contra o qual não houve recurso. Não prospera a alegação do requerente de que o egrégio TRE considerou suas contas prestadas, mesmo que extemporâneas, conforme depreende do acordo do número tal que extrai-se a quitação eleitoral do requerente. No presente caso, não houve prestação de contas, mesmo que extemporânea, conforme sentença prolatada nos autos número tal e tal, o que configura impedimento à obtenção da certidão de quitação. Deve o requerente, para obter a certidão de quitação eleitoral almejada, prestar efetivamente suas contas de campanha. Fecha aspas. Não há nos autos substrato fático ou jurídico mínimo que sustente a tese do órgão recorrente. Até o presente momento, não existe prestação de conta. Equivoca-se o recorrente ao afirmar que houve apresentação tardia de suas contas. Papéis sem assinatura não se presta a comprovar o que neles esteja grafado. Conforme consignado na obra Vocábulo Jurídico, eu transcrevo uma série de questões que corroboram a tese da imprestabilidade do documento sem a devida assinatura aposta ao mesmo. Para o final também reconhecer, assim como fez agora oralmente o digno representante do Ministério Público, pelo improvimento do presente recurso, agora em consonância, né, com o parecer ministerial. Com voto do doutor Pedro Francisco. Acompanhe a eminente relatora. Doutora Gabriel. Com a relatora. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho a relatora. Doutor André Posetti. Acompanho o voto, eminente relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer oral da doutora Procuradoria Regional Eleitoral. O 9 da pauta, registro de candidatura, é o processo 35.692, registro de candidatura, RRC, coligação Coragem é Tudo Mudar 5, candidato Eterno Leide. É o mesmo, senhor presidente. Montalvão, desembargadora Maria Helena. Presidente, trata-se do mesmo candidato, a situação é retratada a mesma, tá? A secretaria, mediante consulta, informa que o requerente não está quite com a Justiça Eleitoral, o desfecho é absolutamente o mesmo pelo indeferimento, conforme já explicitado no recurso, no requerimento anterior. Documentação apresentada extemporaneamente sequer estava assinada, o que levou o juiz competente a não conhecer da documentação, motivo pelo qual opinou pelo indeferimento a douta Procuradoria, o que também eu faço em voto meritório, em absoluta sintonia com o parecer ministerial. Ratificado o parecer? Então, ratificado, indago aos eminentes colegas se há algum voto divergente. Todos de acordo, proclama o resultado do tribunal por unanimidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Eterno Leide Montalvão, nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. 13 da pauta, o processo 16.717, embargo de declaração em registro de candidatura, DRAP,
Embargante Coligação Viva Mato Grosso, Hélio da Silva. Embargado Coligação Coragem e Atitude de Mudar, doutor Agamenon, relator, com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes oposto por Coligação Viva Mato Grosso e Hélio da Silva, em face do acordo 24.233/2014, julgado em 2 de agosto de 2014, ante a ocorrência de suposta omissão no referido julgamento. A parte embargante afirma que o acordo não teria apreciado o requerimento de diligência formulado a fim de demonstrar a suposta fraude no documento de folha 1080, no que tange a data da filiação de Renata do Carmo Viana, visto que essa seria membro do Diretório Estadual do PDT e não estaria afiliado ao referido partido. A parte embargada, apesar de intimada, deixou transcorrer em áubios o prazo para contrarrazões. Dado vista a douta Procuradoria Regional Eleitoral, essa manifestou-se pelo desprovimento dos declaratórios. É o relatório. Colhe o parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Os embargos de declaração foram postos em razão de suposta omissão ante a não apreciação de pedido de diligência formulado pelos embargantes no que tange a suposta fraude no documento encartado da folha 1080 com relação à data de filiação de Renata do Carmo Viana. Sustenta ainda a parte embargante que a senhora Renata era membro do PDT, no entanto não era afiliada ao referido partido. De fato, em sua peça final, os embargantes suscitam a possível fraude no documento encartado da folha 1080 e solicitam seja diligenciado ao setor competente para que seja verificado quando foi feita a inclusão da senhora Renata no sistema Filia Web, bem como solicita cópia da última lista de filiados do PDT. Pois bem, em que pese a argumentação dos embargantes, a razão não lhes assiste. Os embargos declaratórios têm por finalidade declarar a obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir a omissão presente na sentença ou no acordo, o que, no presente caso, não ocorreu. Importante frisar que a matéria acerca da suposta fraude foi amplamente debatida e o fato de não ter diligenciado junto ao setor competente não significa ter omitido alguma questão posta pelas partes. A parte embargada trouxe aos autos documentação suficiente para elucidar a questão da suposta fraude na ata e na documentação de filiados, motivo pelo qual esse relator entendeu desnecessário diligenciar junto ao setor competente. Ademais, não está obrigado o magistrado sentenciante a manifestar sobre todos os pontos arguidos, mas somente aqueles que têm interesse suficiente ao seu convencimento, o que não significa que tenha se omitido. Para que não pare dúvida acerca do tema, trago trechos do meu voto que se encontra à disposição dos colegas, dos eminentes pares, e que está transcrito nesse voto nesse momento. Assim, tenho que os documentos e a alegada fraude documental foi amplamente debatida, não restando caracterizada a suposta omissão sustentada pelo embargante e que sua pretensão é a rediscussão da matéria já debatida e decidida pelo egrégio plenário dessa Corte, o que, repito, não se amolda às hipóteses dos embargos declaratórios. Trago uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, especificamente sobre os embargos, e, ao final, concluo. Exposto, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acordo impugnado, rejeito os embargos declaratórios. É como voto. Quanto ao voto, algum pedido de esclarecimento? Todos de acordo? De acordo. Proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos, nos termos do voto do autor relator, em consonância com o parecer ministerial. 14 da pauta, processo 34.478, embargo de declaração e registro de candidatura. Embargante Neuci Capitani. Embargado Ministério Público, doutor Agamenon, o relator, com a palavra. Trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes, oposto por Neuci Capitani, em face do acordo 24.238/2014, alegando suposta omissão e contradição. A parte embargante afirma que o referido julgado não teria apontado a irregularidade insanável e que configurasse ato doloso de improbidade constante do acordo do Tribunal de Contas da União. Ainda, segundo o embargante, a contradição teria ocorrido entre o voto verbal e o constante do acordo, pois teria mencionado dispositivo legal diverso. Dado vista da Procuradoria Regional Eleitoral, esta manifestou-se pelo desprovimento dos declaratórios. É o relatório. Olha o parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Como relatado, trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes, a suposta ocorrência de omissão e contradição em julgados dada por essa egrégia Corte em sessão plenária de 2 de agosto de 2014, sob minha relatoria, assim emendado, que se encontra à disposição dos pares.
Os embargos declaratórios têm por finalidade aclarar a obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir a omissão presente na sentença ou no acordo. No presente caso, a alegação de contradição em razão de manifestação verbal é descabida, vez que a inelegibilidade apontada embargada é capitulada no artigo 1º, inciso 1, a linha G, e ainda que tenha, por um lapso, verbalizada a linha L, o caso não é de contradição, pois os termos do voto expressaram a capitulação correta. Friso ainda que a defesa rebateu a causa de inelegibilidade correta, não havendo falar em qualquer tipo de prejuízo à candidata. Quanto à alegada omissão, tenho que a irregularidade apontada foi amplamente debatida e discutida, não se apresentando, portanto, nenhuma das hipóteses cabíveis dos embargos de declaração. O que se pretende é a mera rediscussão da matéria em sede de embargos, o que é inviável, por existir no ordenamento jurídico recurso específico. No entanto, para que não se alegue que a matéria não foi suficientemente discutida, trago trechos do meu voto em que a irregularidade atribuída à candidata é caracterizada como ato doloso em improbidade administrativa. Transcrevo aqui, senhor presidente, trechos do meu voto em que é debatido exatamente o ponto em que se alegou como não discutido. E continuo. Em caso análogo, o Tribunal Superior Eleitoral já se pronunciou reconhecendo a causa de inelegibilidade. É uma decisão do ministro Marco Aurélio Mendes Faria de Mello, acordo proferido no dia 3 de setembro de 2013. Saliente-se por último que, na esteira da jurisprudência do Colégio Tribunal Superior Eleitoral, para a configuração do vício de natureza insanável, abre aspas, não se exige o dolo específico, bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se caracteriza quando o administrador assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais que vinculam e pautam os gastos públicos. Cito aqui uma outra jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, da lavra do ministro Henrique Neves da Silva. Assim, tenho que a irregularidade foi amplamente debatida, sendo que os requisitos necessários para a configuração da inelegibilidade foram detalhados e analisados um a um, não restando caracterizada a suposta omissão sustentada pelo embargante e que sua pretensão nada mais é do que a rediscussão da matéria já debatida e decidida pelo egrégio plenário dessa Corte, o que, repito, não se amolda às hipóteses dos embargos declaratórios. Cito uma jurisprudência do TSE sobre o tema e concluo. Isso posto, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acordo impugnado, rejeito os embargos declaratórios. É como voto, senhor presidente. Com voto, doutor Lídio Modesto. Com o relator. Doutor André Posetti. De acordo com o relator. Desembargadora Maria Helena. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos. Nós temos no voto do doutor relator em consonância com o parecer. O 2 da pauta, o processo 2487-2014, recurso eleitoral de prestação de conta de exercício financeiro 2013. Recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Partido Solidariedade. Doutor Lídio Modesto é o relator com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo juízo da 55ª Zona, que julgou as contas do Partido Solidariedade de Rondonópolis aprovadas com ressalvas. O servidor examinador, por meio de parecer conclusivo, entendeu que as contas deveriam ser aprovadas. O Ministério Público de primeira instância, por sua vez, requeriu a notificação do recorrido para que apresentasse os livros diário e razão referentes ao aludido exercício financeiro. O recorrido, por sua vez, informou que a comissão provisória foi criada no dia 12 de novembro de 2013 e só foi registrada em cartório em fevereiro de 2014, alegando que não houve qualquer movimentação financeira no ano anterior. Em sede de razões recursais, o Ministério Público alegou que a ausência de movimentação financeira é inverossímil e que não há possibilidade de a agremiação partidária não ter efetuado nenhum gasto para a manutenção do partido e que a não abertura de conta bancária constitui vício insanável e que o fato de não haver recebido recurso oriundo do fundo partidário não o desobriga de apresentar as contas. O recorrido, apesar de regularmente intimado para apresentar contra-razões ao recurso, não o fez, deixando transcorrer em óbvio o prazo legal, como se vê na certidão nos autos. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento recursal com a consequente desaprovação das contas partidárias. É o relatório. Escolhe o parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer? Bom, eminentes pares, esse caso aqui é comum, né? Nós já julgamos vários em situação absolutamente idêntica, em que o partido não abre conta, não traz para a Justiça Eleitoral a movimentação financeira, não apresenta extrato, não apresenta os livros diário e razão.
de maneira que o voto encontra-se disponibilizado para os eminentes pares, mas em consonância com o parecer ministerial, eu já adianto que dou provimento ao recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau e desaprovar as contas em questão, e determino a suspensão do recebimento das contas do fundo partidário pelo período de 4 meses. É como voto. Dado eminentes pares, se algum voto divergente? De acordo, então proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para desaprovar as contas anuais do Partido Solidariedade de Rondonópolis, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 3 da pauta, o processo número 1067-2014, recurso eleitoral, prestação de conta, exercício financeiro recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Diretório Municipal do Partido Trabalhista. Dr. Lídio Modesto é o relator com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público de Primeira Instância contra a decisão do juiz da 57ª Zona Eleitoral que aprovou com ressalvas as contas prestadas pelo Diretório do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, de Paranatinga, relativas ao exercício 2013, em consonância com o parecer ministerial, em dissonância com o parecer ministerial, que havia se pronunciado pela desaprovação das contas. A informação prestada pelo senhor chefe do cartório foi no sentido da aprovação das contas, mesmo que tais contas tenham informado que o partido não procedeu à abertura da conta bancária e, por esse motivo, não tenha apresentado extratos bancários. Em seu recurso, o Ministério Público Eleitoral de Primeira Instância alentou a gravidade das irregularidades, eis que a não abertura da conta corrente para a movimentação das cotas do fundo partidário e de outras fontes, e a não apresentação de extratos bancários impedem essa justiça de exercer o indispensável controle sobre as contas prestadas. Sustentou também que, mesmo em se tratando de partido situado em uma pequena cidade, o não recebimento do fundo partidário e a ausência de movimentação de recursos financeiros não impedem a obrigação de abrir conta bancária, nem da apresentação dos correspondentes extratos. Ao final, requereu a desaprovação das contas. Intimado, o representante partidário silenciou-se, não apresentando contrarrazões. A douta Procuradoria Regional Eleitoral arguiu preliminar de ausência de capacidade postulatória do partido, opinando pela anulação integral do processo, remetendo os respectivos autos à origem, para que se proceda à regularização processual. O mérito opinou pelo provimento do recurso ante a existência de falhas insanáveis, suficientes para a desaprovação da prestação de contas. É o relatório. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Voto a preliminar aventada pelo Ministério Público. O douto Procurador Eleitoral suscitou preliminar de defeito na representação processual em razão da ausência de capacidade postulatória, uma vez que a prestação de contas não foi subscrita por procurador habilitado, apesar de um instrumento procuratório ter sido apresentado posteriormente para regularizar a representação processual. O artigo 3º da resolução do TSE prevê a obrigatoriedade da participação de advogado devidamente constituído no processo de prestação de contas, a saber: artigo 3º. Em função do seu caráter jurisdicional, a prestação de contas deverá ser obrigatoriamente apresentada por meio de advogado legalmente habilitado. Como sabemos, a ausência de capacidade postulatória conduz à nulidade processual, matéria de ordem pública, passível de conhecimento ex officio por esta Corte. A ausência de capacidade postulatória é visto que conduz à nulidade processual, e eu trago alguns julgados a respeito disso, e adianto, votando pela anulação do processo em sua totalidade para que o mesmo seja encaminhado à 57ª Zona Eleitoral, devendo o representante partidário ser intimado para proceder à regularização da representação processual e prestação de contas devidamente assinada por advogado constituído. Ante o exposto, acato a preliminar arguída pelo douto Procurador-Geral Eleitoral. É como voto. Quanto à preliminar, indago-se algum voto divergente? Tudo de acordo. Então, proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de ausência de capacidade postulatória para determinar o retorno dos autos à instância de origem, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 8 da pauta, o processo número 794/2011, embargo de declaração em agravo regimental,
embargante Carlos Augusto Bicalil, embargado Coligação Mato Grosso Melhor para Você, José Antônio dos Santos Medeiro, José Pedro Gonçalves Taques, e também embargado Paulo Pereira Fiuza Filho. Dr. André Luiz Posetti é o relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargos de declaração para fim de sanar omissão e contradição, bem como para questionar a matéria a ser objeto de recurso especial, oposto por Carlos Augusto Bicalil contra o Acórdão 24.138, em que este colegiado, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. O arresto atacado restou assim emendado. Agravo regimental, ação de impugnação de mandato eletivo, AIME, fraude, ata, substituição de suplente, decisão interlocutória, preliminares, carência de ação por inadequação da via eleita, acolhida, teoria do subordinante e subordinado, registro de candidatura, adoção, princípio da indivisibilidade da chapa majoritária, afastada preliminar, ausência de prova pré-constituída, acolhida a extinção do processo sem julgamento do mérito, recurso desprovido. 1. Acolhe-se preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita em sede de AIME, que aponta fraude decorrente de suposta falsificação da ata que instruiu o processo de substituição de candidato a suplente de senador, cuja celeuma não se atém aos contornos do processo de votação em si, mas a interesses divergentes dos componentes da chapa, suplentes de senador. 2. Afasta-se o princípio da indivisibilidade da chapa majoritária ao cargo de senador para prevalecer o princípio da segurança jurídica, adotando-se, no caso, a teoria do subordinante e subordinado, segundo o qual o que atinge o subordinante atinge o subordinado. Porém, o inverso não se aplica quando se tratar de questões pertinentes ao registro de candidatura, que tem natureza personalíssima. Neste caso, a situação jurídica do titular, subordinante, não é alcançada na hipótese de existência de vícios na situação jurídica dos suplentes, subordinados. Precedentes: recurso em mandato de segurança, de número tal, classe 36, de Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro. Relator, senhor ministro João Otávio de Noronha. Recurso de embargo de declaração, no recurso especial de número 15.817, do Espírito Santo, da relatoria do ministro Nelson Jobim. A 3, acolhe-se a preliminar de ausência da prova pré-constituída em sede de AIME, pois a inicial deverá o impugnante produzir pelo menos um começo de prova de fraude ou indicar a ocorrência de indícios sérios, juntando documentos que respaldem as suas alegações, não sendo possível a utilização da referida ação para o fim de obter cassação de mandato com base em entrevista divulgada em jornais e sítios eletrônicos. O fato de a produção de provas no curso da AIME ser direito assegurado às partes, à luz do princípio do contraditório e da ampla defesa, não exime o postulante de trazer ao juízo ao menos indícios razoáveis da ocorrência do ilícito apontado. Em razões recursais, aduz o embargante que a decisão em relação à prova pré-constituída padece de omissão, afirmando que a falsificação foi no âmbito partidário, ou seja, alteraram os suplentes sem o conhecimento dos demais dirigentes partidários, fato que fora relatado pelo deputado Valtenir e confirmado pelo senhor Rodrigo Rodrigues em audiência. Quanto à contradição em relação à prova pré-constituída, aponta que, assim, não há uma ata original e uma ata falsificada para fazer a comparação. Há, sim, falsificação de assinatura, alteração do conteúdo de uma ata que subsidiou o registro da candidatura do Pedro Taques e seus suplentes. Requer ainda a manifestação desse colegiado para o fim de pré-questionamento, para o fim de interposição de recurso especial, da violação do artigo 399 do CPC. Esse é o relatório, senhor presidente. Senhora palavra do outro procurador. Senhor presidente, considerando que os embargos têm o objetivo de
rediscutir as premissas fáticas que foram adotadas na decisão embargada e tendo em vista que esse não é o objeto, a finalidade do recurso de embargos de declaração, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso. Já está a palavra o doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Realmente os embargos de declaração não merecem provimento. Pela leitura do acordo 24.138, em que este colegiado, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, na parte que interessa ao recurso, ora em mesa, restou assim emendado: agravo regimental, ação de impugnação de mandato eletivo, AM, fraude, ata, substituição de suplente, decisão interlocutória, preliminares, carência de ação por inadequação da via eleita, acolhida, teoria do subordinante e subordinado, registro de candidatura, adoção, princípio de inviabilidade da chapa majoritária afastada, preliminar, ausência de prova pré-constituída, acolhida, extinção do processo sem julgamento do mérito, recurso desprovido. Acolhe-se a preliminar de ausência da prova pré-constituída em sede de AM, pois a inicial deverá o impugnante produzir, pelo menos, um começo de prova de fraude ou indicar a ocorrência de indícios sérios, juntando documentos que respaldem suas alegações, não sendo possível a utilização da referida ação para o fim de obter a cassação de mandato com base em entrevistas divulgadas em jornais e sítios eletrônicos. O fato de a produção de prova no curso da AM ser direito assegurado às partes, à luz do princípio do contraditório e da ampla defesa, não exime o postulante de trazer ao juízo ao menos indícios razoáveis da ocorrência do ilícito apontado. Como se observa, a decisão embargada foi devidamente fundamentada, sendo acompanhada à unanimidade pelo pleno desse egrégio tribunal, não havendo qualquer omissão, contradição a macular o aresto. Quanto à pretensão do embargante de pré-questionamento da suposta violação ao artigo 399 do CPC, também não merece prosperar, pois não preenche os requisitos do artigo 275, incisos 1 e 2 do Código Eleitoral. Nesse sentido, trago acórdão deste tribunal da lavra do eminente desembargador Sebastião de Arruda Almeida e concluo meu voto com essas breves considerações, não havendo omissão ou contradição a macular o acórdão, bem como vício à norma legal passível de acolhimento para o pré-questionamento, estou negando o provimento aos embargos declaratórios. Como voto, senhor presidente. Indago, eminentes partes, algum pedido de esclarecimento? Todos de acordo? Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos. Nós temos o voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Passo a palavra ao segundo diretor-geral para a leitura de acordo e as publicações. Leitura de acordos. Acórdão 24.332, relativo ao processo 749.17, relator Dr. Pedro Francisco da Silva. Acórdão número 24.333, processo 29622, também de relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva. Acordo número 24.335, processo número 49981, relatoria, desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas. Também acordo número 24.335, processo 67208, relatoria, desembargadora Maria Helena Povas. Acordo 24.335, processo 49714, também relatoria, desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas. Acórdão 24.336, processo 63226, relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva. Acórdão 24.337, processo 57423, relatora doutora Ana Cristina Silva Mendes. Acórdão 24.339, processo 35692, relatoria desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas. Acórdão 24.340, processo 16717, relatoria Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior. Acórdão 24.341, processo número 34478, também de relatoria do Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior. Por fim, desembargador, decisão monocrática, processo número 75609, relatoria desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas, deferimento de registro de candidatura.
Então, nada mais havendo, mas fica aberta a palavra para algum a tratar de assuntos gerais. E amanhã tem sessão. Eu comunico aos eminentes colegas que será presidida pela nossa insigne vice-presidente, que eu tenho um processo que é de réu preso e amanhã eu vou estar no tribunal. E informo que dentre os registros de candidatura só nos faltam 10 processos. São desses novatos. Nada mais havendo, meus cumprimentos a todos e declaro encerrada a sessão.